Olá pessoal, eu sei que vocês estão aí, talvez sendo bombardeados por muitas informações acerca deste importante tema que é noticiar em todo mundo, que é o enfrentamento deste grande inimigo que é o Covid-19, o coronavírus, inimigo este que tem trazido sérias ameaças a toda a humanidade. Diante de tal enfrentamento, é importante, é fundamental que o processo de conscientização ele seja a nossa principal ferramenta para que as pessoas instrumentalizadas, tendo consciência de quem enfrenta, de como é a atuação desse vírus, de como agir diante de tamanha ameaça, é fundamental para que possamos vencer essa batalha que estamos enfrentando. Eu ouvi alguém dizer esses dias, o dia todo falando sobre isso e tal, e fala as mesmas coisas, mas é pela repetição que as pessoas conseguem apreender a mensagem que está sendo dirigida a elas, que está sendo comunicada a elas. E por isso é importante a gente falar disso, e falar disso sempre, né? Por isso falar das mesmas coisas é importante para que isso se torne parte da nossa compreensão e a partir de então a gente tome as nossas condutas com base nesse conhecimento legítimo que estamos aprendendo. E eu gostaria então de falar a minha fala, ou de fazer a minha fala, com base em um livro chamado A Arte da Guerra, atribuído ao autor Sun Tzu, que é um estrategista militar, ou que foi um estrategista militar, que viveu 500 anos antes de Cristo. Um dos principais livros de estratégias, recomendado por muitos autores. Numa das suas citações, Sun Tzu diz o seguinte: se conheceres o inimigo e a ti mesmo, não temas os resultados de 100 batalhas. Se conheceres a ti mesmo e não o inimigo, para cada vitória também sofrerás uma derrota. Se não conheceres a ti mesmo e nem ao inimigo, sucumbirás a todas as batalhas. O que Sun Tzu queria comunicar é uma verdade confirmada por todos os estrategistas em todas as áreas, não só na guerra, é que conhecer o adversário é fundamental para vencê-lo. E é por isso que eu venho aqui transmitir essa fala, para que nós possamos compreender de fato quem é o adversário que a gente está enfrentando, como ele age, como ele atua, como ele se prolifera, como ele avança, como ele ataca, para que a gente possa se defender deste inimigo que, apesar de ser invisível, os seus efeitos são nefastos. Prova disso é as vítimas que esse inimigo tem feito. Então, subestimar o inimigo é um grande erro. Não subestime o inimigo. O grande erro de muitas derrotas nos enfrentamentos das batalhas é quando a gente subestima o adversário. Precisamos compreender que o adversário, entender a sua força, o seu grau de força, para que a gente possa vencê-lo. Então, é recomendado pelo Ministério da Saúde, pelos especialistas em saúde, que a gente faça o isolamento social, que a gente faça a higienização das mãos, que a gente mantenha distância de 1,5 m das pessoas, que a gente não tenha muito contato físico, evite os contatos físicos, que a gente atente-se para os grupos de riscos, que são idosos, pessoas hipertensas, diabéticas, crianças recém-nascidas, mulheres gestantes, grávidas, que a gente atente-se e tenha cuidado com essas pessoas, uma atenção maior, porque subestimar o inimigo, ignorar essas orientações é o grande erro. Eu saliento ainda, destaco ainda, que é necessário a gente não confundir prudência com falta de fé. A gente precisa separar as coisas. A atitude de isolar-se, de manter-se em casa, de sair somente em casos necessários, em necessidade mesmo, é fundamental para vencermos esse tamanho inimigo.
E se a gente se proteger, estiver armados dessas armas que a gente está citando e ouvindo os especialistas dizerem, a gente controla um pouco a nossa ansiedade, o nosso medo, a insegurança que toma conta da gente. Porque essa insegurança vem porque às vezes nos sentimos vulneráveis ou expostos a tamanho inimigo. E se a gente estiver armado dessas armas, a gente consegue fazer os nossos enfrentamentos. Então ficar em casa e adotar essas medidas que estão sendo aí veiculadas diuturnamente é fundamental para que possamos vencer essa fase tão difícil que estamos enfrentando. Por isso, conhecer o inimigo e conhecer a ti mesmo é fundamental para que a gente possa vencer isso. O nosso futuro talvez está garantido se eu estiver na minha casa e a minha casa está protegida se eu adotar essas medidas. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você essas orientações. E eu acredito que se adotarmos essas medidas, conhecendo o inimigo e conhecendo a nós mesmos e colocando em prática todas essas orientações que temos, nós venceremos mais esta batalha. O brasileiro é forte. O mundo humano é capaz de enfrentar os seus desafios e de se redescobrir, de se reinventar. Por isso, vai aqui esta palavra de ânimo, de incentivo, de consciência a todos vocês que me ouvem. É fundamental para vencer este inimigo que a gente o conheça, que a gente se arme dos instrumentos e das armas que a gente tem neste enfrentamento, a fim de garantir o nosso futuro, um futuro saudável, trazer sobre nós a paz, mandar embora toda a angústia demasiada, toda a ansiedade, para que a gente possa vencer e vivenciar uma vida futura abençoada. Um abraço.